E eu vou ler aqui na minha versão revista e atualizada, e quero pedir que você, por favor, acompanhe na sua Bíblia a leitura deste salmo, salmo número 103, versículos de 1 a 14, eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus irmãos, uma das nossas grandes necessidades é nós conhecermos a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus mais do que nós conhecemos hoje, e eu penso que o tempo que Deus nos dá de permanecermos aqui neste mundo, o tempo de vida que Ele dá para você, o tempo de vida que Ele dá para mim, é um tempo para que nós o conheçamos mais, é um tempo para que nós nos relacionemos com Ele de uma forma mais profunda. Há de fato uma necessidade do povo de Deus, dos crentes, a igreja de Cristo Jesus, conhecer mais o seu Salvador. Aliás, o Senhor Jesus definiu a vida eterna como o conhecimento de Deus. Na sua oração, conhecida como oração sacerdotal, oração intercessória, de João capítulo 17, no começo daquela oração, o texto de João nos diz que Jesus havia falado aos seus discípulos, e então Ele levantou os olhos aos céus e fez a oração dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, com a glória que tiveste, antes que o mundo fosse formado. E assim ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem enviaste. Então o Senhor Jesus definiu a vida eterna como o conhecimento de Deus e o conhecimento dele mesmo. Ele disse: a vida eterna é esta, a definição vinda da boca do nosso próprio Salvador, diz que a vida eterna é conhecermos a Deus, Deus único e verdadeiro, e ao seu Filho Jesus Cristo, a quem este mesmo Deus enviou para nos salvar. Então, ter a vida eterna é conhecer a Deus, é termos o conhecimento de Deus. Deus quer se fazer conhecido por nós mais do que nós o conhecemos hoje. Na verdade, eu penso, irmãos, que a nossa vida ainda tem muito o que mudar. Nós temos coisas a aprender ainda. O tempo de vida tem que ser um tempo de gratidão a Deus, porque é tempo que Ele nos dá, para que nós o conheçamos mais do que nós o temos conhecido até então. Nós precisamos, de fato, de conhecê-lo. Um dos textos mais conhecidos do Senhor Jesus, uma de suas palavras talvez mais queridas, é aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Por ser uma linguagem muito parecida com os Salmos, muitos têm apreço por esta passagem, né? Talvez você não se lembre eu dizendo que é Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, né? Mas eu vou citar, você vai se lembrar.
É quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você se lembrou, não se lembrou? Não são belas palavras do Senhor Jesus Cristo? Não são palavras consoladoras para o nosso coração? Mas esta palavra de Jesus, ela foi dita imediatamente após ele falar do conhecimento de Deus. Imediatamente antes dele dizer estas palavras, ele havia proferido um julgamento às cidades que, tendo visto milagres feitos por ele, não se arrependeram. Ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os milagres que em vós foram operados, há muito que se teriam arrependido. E tu, Cafarnaum, levar-te-ás até o céu, descerás até o inferno. E aí ele disse: no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti. E aí ele diz, ele eleva os olhos aos céus e diz: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então ele disse essas palavras depois de ter proferido julgamento àquelas cidades que o rejeitaram. Ele disse essas palavras depois dele dizer: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí ele disse que ninguém vai conhecer o Pai se o Filho não o revelar. Então o nosso relacionamento com o Senhor Jesus é um relacionamento para nós conhecermos mais a Deus. É um relacionamento para nós sabermos quem é o nosso Salvador, qual o caráter dele. Por isso é que Deus deu um mandamento que por vezes eu cito para os irmãos aqui, que está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então Deus quer que nós o conheçamos, Deus quer que nós prossigamos em conhecê-lo. Então, conhecer a Deus é o desejo de Deus, que nós o conheçamos. Conhecer a Deus tem que ser o nosso desejo. Conhecer a Deus tem que ser o nosso objetivo. O apóstolo Paulo, quando foi salvo, ele disse que esse se tornou o grande objetivo da sua vida. Em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer que tudo aquilo, todas as coisas que ele possuía, para as quais ele dava grande valor, ele considerou perda. Ele diz assim: o que para mim era lucro, isto considerei como perda, por causa de Cristo. Cristo é tudo para mim agora, ele estava dizendo, e ele vai dizer: sim, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo que o apóstolo Paulo tinha, irmãos, naqueles dias, era muito valorizado, tanto religiosamente, quanto civilmente, quanto na sua cidadania. Religiosamente, o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo em Israel, onde ficava, o território de Benjamim foi escolhido por Davi para estabelecer a capital da nação. A cidade de Jerusalém ficava no território da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo importante em Israel, e ele disse que era da tribo de Benjamim. Ele era fariseu dos fariseus, e na prática do farisaísmo ele diz que ele era irrepreensível. Irrepreensível. E ele diz: tudo isso eu considerei como perda. O apóstolo Paulo era um cidadão romano. Uma vez um centurião romano disse para ele: você é um cidadão romano, por grande soma de dinheiro eu consegui a minha cidadania, a minha cidadania romana. E o apóstolo Paulo diz: pois eu tenho por direito de nascimento. E ele diz que isso tudo perdeu valor para ele, quando ele conheceu a Cristo,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele diz: meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. Mais adiante, no capítulo 3 de Filipenses, ele vai dizer que ele queria ter a justiça que procede de Deus, justiça por meio da fé, para o conhecer. Ele queria conhecer mais, conhecer o poder da sua ressurreição. Mais do que isso, irmãos, o apóstolo Paulo disse que queria ser conformado com Cristo no seu sofrimento, conformando-me com Ele, tendo comunhão com Ele nos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Aí ele vai dizer: por causa disso, então, eu esqueço-me das coisas que para trás fico, e prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então ele é um exemplo para nós. Ele colocou como objetivo da sua vida conhecer mais a Cristo. Irmãos, nós fomos salvos para conhecer a Deus. Nós precisamos desesperadamente ter o conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer seus propósitos, nós precisamos conhecer seu caráter, nós precisamos conhecer sua forma de agir, nós precisamos conhecer sua maneira de lidar com o pecado. Este salmo fala da maneira de Deus lidar com o pecado. E é interessante que Deus vai nos ordenar a sermos seus imitadores. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como aroma, como oferta suave a Deus. Veja o mandamento deste versículo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como nós vamos imitar a Deus, se nós não o conhecemos? Por isso é que eu preciso conhecer mais, para que eu possa ser um imitador dele, como um filho amado. Então, um conhecimento de Deus, irmãos, ele nos dará um modo de vida transformado, ele nos dará uma vida semelhante à de Jesus Cristo. Nós temos muitas coisas para conhecer de Deus a respeito do nosso modo de viver. Nosso modo de viver ainda tem muito a ser transformado pelo conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 2, ele vai dizer que o saber, sem o viver, ele ensoberbece. Se eu julgo que eu tenho um conhecimento bíblico, se eu julgo que tenho um conhecimento de Deus, mas isso não se reflete no meu modo de viver, ao caráter santo, bondoso, gracioso, justo de Deus, é um saber que vai produzir orgulho em mim, e não a humildade e o caráter de Deus. Então ele diz lá que o saber ensoberbece, e eu devo saber como convém saber. Ele diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu como convém saber. É por isso que eu prefiro dizer que eu não sei nada, irmãos. Nós precisamos dizer para nós mesmos que nós não sabemos nada. Nós não somos nada. E às vezes nós nos orgulhamos de tão pouca coisa, não é verdade? Irmãos, às vezes eu fico pensando, exatamente como diz esse salmo aqui, na misericórdia de Deus. Você já viu como nós fazemos as coisas? Eu falo: meu Deus. Quando eu começo a refletir sobre Deus, irmãos, eu começo a pensar, assim, não deveria haver nenhum ser humano vivo. Porque você já parou para pensar como nós fazemos? Nós exaltamos os seres humanos pelos seus feitos, por suas habilidades que Deus lhes deu, e nós somos assim mesmo, nós somos presos a isso, né? Nós vibramos com os gols que fazem os jogadores da nossa seleção, do nosso time, nós exaltamos a eles mesmos se exaltam, e nós contribuímos para exaltá-los. Nós exaltamos os cantores que cantam músicas que nós gostamos, no estilo musical que nós gostamos. Nós exaltamos os escritores que escrevem livros ao estilo que nós gostamos. Nós exaltamos as pessoas que produzem obras de arte que
atraem a nossa atenção e o nosso gosto, e nós exaltamos essas pessoas, mas a Bíblia diz que o talento, a habilidade que essas pessoas possuem foram dadas por Deus, não pertence a essas pessoas, mas nós estamos tão presos a isso que nós exaltamos isso. Quando Romanos diz que nós adoramos a criatura no lugar do Criador, irmãos, é a mais profunda verdade. Mais profunda verdade. Nós exaltamos o ser humano e nos esquecemos. A Bíblia vai dizer, você vai ler lá os primeiros capítulos da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, que a habilidade que os homens tinham para exercer, obras de arte inclusive, foram dadas por Deus. Deus ensinou o homem como plantar na terra. O tempo certo de plantar na terra foi dádiva de Deus, não foi descoberta do homem. Tudo veio dele, e é para a glória dele. Mas nós exaltamos as pessoas, nós exaltamos o nosso conhecimento, e por isso ele diz aqui, se alguém julga saber alguma coisa, ainda não aprendeu como convém saber, e esse saber ensoberbece. Sabe por quê? Esse saber não produz amor. Ter conhecimento técnico, irmãos, se gabar daquilo que nós sabemos, não produz amor. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Então o saber do ponto de vista de Deus, irmãos, não é aprender e ter uma grande quantidade de informação sobre Deus ou sobre a palavra de Deus. Nós precisamos saber como convém saber. Saber desta maneira significa saber de maneira que minhas atitudes sejam conformadas com as atitudes de Deus. Por isso a Bíblia também vai dizer que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, porque se nós somos somente ouvintes, nós nos enganamos a nós mesmos e nos tornamos semelhantes a alguém que olha o seu rosto no espelho, vai embora e esquece como era a sua aparência. Então Deus, Ele não está preocupado com o quanto eu sei, Ele está preocupado com o quanto eu vivo, o quanto nós vivemos. Então nós precisamos deste saber, um saber ao caráter de Deus, que transforma a minha vida, conformando-me ao seu Filho Jesus Cristo. Este salmo é um salmo interessante, é um salmo em que Davi conversa consigo mesmo, ele está falando com ele mesmo. Aliás, alguns dos salmos têm esse tipo de estrutura, de linguagem, é como se fosse uma autoconfrontação. É ele conversando com ele mesmo. E se tem uma coisa que nós crentes precisamos fazer, é conversar conosco mesmos. Como eu careço de conversar comigo mesmo. Como eu careço de me autoconfrontar. Como eu careço de fazer o exercício de me lembrar daquilo que Deus tem feito por minha vida. Sabe por que eu careço disso? Porque isso faz com que eu olhe para as outras pessoas com um olhar diferente, com um olhar mais misericordioso. Por isso é que Jesus disse em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis vós julgados também. E aí ele disse, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave no teu? Então ele está dizendo para mim, que eu não devo ser rápido em olhar para a vida do meu irmão, mas devo ser rápido em conversar comigo mesmo, em olhar para a trave que está no meu olho. É nisso que eu tenho que ser rápido, e então eu poderei ajudar o meu irmão, então eu poderei ser útil na vida dele, porque aí ele diz assim, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente o argueiro no olho do teu irmão. Veja, irmãos, quando eu tenho conhecimento de Deus, de uma forma que a minha vida é transformada, então nós podemos nos relacionar uns com os outros ao caráter de Deus, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então há uma necessidade nas nossas vidas de conversarmos conosco mesmo. Na verdade, esses dois salmos aqui formam um par, formam dois hinos de adoração a Deus, mas em que o salmista fala com ele mesmo, ele está falando consigo mesmo.
Ele quer que as verdades de Deus sejam aplicadas na sua própria vida primeiro. Ele quer que aquilo que ele tem sabido de Deus não seja uma forma dele olhar para os outros, mas uma forma dele olhar para si mesmo. Aquilo que ele está aprendendo, ele quer aplicar na sua própria vida. Então, ele fala numa autoconversa, um autodiálogo, né? E nós devemos, irmãos, fazer como Davi aqui. Às vezes nós precisamos dar ordens para nós mesmos. Você aprendeu o que você está aprendendo, você ouvir o que você está ouvindo e dar ordem para si mesmo. No Salmo 42, versículo 5, o salmista faz isso também. Ele vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, confia nele. E aí ele fala consigo mesmo: pois ainda o louvarei, ele é o meu auxílio, o meu Deus. Como nós temos necessidade disso, de falar conosco mesmos. Às vezes nós precisamos deste exercício. O salmista conversa consigo mesmo porque ele deseja louvar a Deus. Ele deseja dar a glória que é devida ao seu nome, porque Deus é o seu auxílio, Ele é o seu Deus. E o mesmo é feito por Davi, o mesmo que é feito lá no Salmo 42, versículo 5, é feito por Davi, aqui no Salmo 103, ele fala consigo mesmo, e nós precisamos disso também. Precisamos tirar os olhos dos outros, colocar os olhos sobre nós mesmos. Davi sabia que se ele não fizesse esse exercício, logo ele estaria murmurando, logo ele estaria roubando a glória de Deus, e ele não poderia ser útil na vida de outras pessoas. Então o que nós aprendemos neste salmo aqui? Nós aprendemos que, neste salmo, que o crente ele deve forçar a si mesmo a bendizer a Deus. O crente tem que forçar a si mesmo, essa é a ideia do salmo, uma força aqui. Há uma luta acontecendo no coração dele, e ele está forçando a si mesmo a bendizer a Deus, ele está dando ordens para si mesmo, ele está dando mandamentos para si mesmo, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque nós tendemos a nos esquecer dos benefícios que nos são feitos pelo Senhor. Nós tendemos a nos esquecer disso. Então nós devemos nos forçar. É uma luta que nós devemos travar dentro do nosso coração, forçando a nós mesmos a bendizer ao Senhor, a louvar ao Senhor. Então o crente deve forçar a si mesmo a bendizer a Deus, e aí ele apresenta aqui razões pelas quais a sua própria alma deveria bendizer a Deus, e ele começa dizendo no versículo 3, bendiga a Deus, ó minha alma, porque Deus é quem perdoa as suas iniquidades, todas as tuas iniquidades, ele diz no versículo 3, Deus não só perdoa, irmãos, as nossas iniquidades, mas Ele perdoa todas as nossas iniquidades. O termo iniquidade aqui, ele fala não somente daquilo que Davi fazia, mas Davi está reconhecendo aqui aquilo que ele era, é a sua natureza diante de Deus, não somente seus atos, seus pecados contra Deus, mas ainda assim aquilo que ele próprio era diante de Deus. E ele diz que Deus perdoava não somente aquilo que ele fazia, mas Deus perdoava todo o potencial que havia nele para pecar contra Deus. Este é o perdão de Deus, ele é mais abrangente do que nós imaginamos. Davi está reconhecendo aqui a sua depravação diante de Deus, quando ele diz para si mesmo, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Todas as tuas iniquidades. Ele está falando de si, da sua própria natureza. Davi está dizendo aqui do grande benefício que Deus fez por ele, dando perdão aos seus pecados. Ele está dizendo, Deus não te condenou. Ele te perdoou. Ele não condenou você, minha alma. Ele resolveu te perdoar. Agora, irmãos, Davi tinha consciência de como Deus perdoa pecados. É interessante que nós não podemos dissociar do perdão de Deus o como Deus perdoa pecados. Isso faz parte do nosso testemunho de Cristo. Isso faz parte do nosso testemunho do Evangelho.
Nós precisamos dizer às pessoas que Deus perdoa pecados, mas precisamos dizer às pessoas como Deus perdoa pecados. Davi tinha consciência de como Deus perdoava pecados. Ele sabia disso. Na verdade, todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento era o como Deus perdoava pecados que apontavam para Cristo Jesus, que foi como Deus perdoou os nossos pecados. Em sua justiça, Deus não poderia, irmãos, tratar o pecado como se fosse coisa sem importância. O pecado é sempre sério. As nossas iniquidades são sempre sérias para Deus. E o fato de Deus ser perdoador, como este salmo diz, não significa que Deus simplesmente varreu para baixo de um tapete as nossas iniquidades. O perdão de Deus dos nossos pecados, irmãos, ele é singular, ele é precioso porque ele tem a ver a forma como Deus resolveu perdoar os nossos pecados. Deus, ele tem que lançar as consequências do pecado em alguém. Então, quando ele diz aqui, ele é quem perdoou as tuas iniquidades, ele está dizendo que Deus deveria ter lançado as minhas iniquidades sobre mim mesmo. Ele deveria ter me castigado, porque ele é justo, santo. E Davi está lembrando deste benefício que Deus fez, quando Deus não lançou sobre ele as suas iniquidades. Mas Deus resolveu perdoar as suas iniquidades. Então isso no Antigo Testamento, irmãos, quando se trazia um cordeiro inocente, era Deus mostrando como Ele perdoa pecados. Então Ele pega o meu pecado e lança sobre um inocente. E quando a pessoa levava aquele animal, ela tinha que saber que aquele animal era um inocente, que aquele animal não tinha culpa, e aquele animal pertencia a Deus. Aquele animal foi criado por Deus, aquele animal era obra das mãos do Criador, e o Criador aceitava, Deus como Criador aceitava aquele animal inocente, e lançava sobre aquele animal o pecado, para que o pecado não fosse lançado sobre Davi. Davi tinha essa consciência, isso apontava para Jesus. Por isso é que quando João Batista vê Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que... João Batista sabia que todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento apontava para Jesus. Era uma figura, era sombra daquilo que haveria acontecer com Jesus. Então Davi, ele tinha esta consciência de que Deus, para perdoar pecado, Ele lança o pecado no inocente. Sabe qual é a ideia? Deus assume o prejuízo do nosso pecado. E aí nós temos um princípio tão grande aqui de perdão, né, irmãos? A gente não lembrou de Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós devemos imitar a Deus? Nós aprendemos um princípio aqui sobre perdão. Quem perdoa, fica com prejuízo. Quem perdoa é quem paga. Deus pagou no Filho dele, castigou no Filho dele os nossos pecados. O Filho dele assumiu o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Ele assumiu o escrito de dívida. Então Deus pagou para me perdoar. Ele pagou no sangue inocente do seu Filho. Por isso ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele pagou, ele deu o seu Filho. E Davi está aqui se autoconfrontando, lembrando a si mesmo que ele recebeu um perdão que não merecia. Ele não merecia esse perdão. Você está imaginando o que Davi está falando aqui? Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Que se a minha vida continuar do jeito que ela está hoje, até o dia da volta de Cristo, eu tenho motivo para bendizer a Deus todos os dias até a volta dele. Se a sua vida continuar do jeito que ela está hoje, exatamente como ela está hoje, até o dia da volta de Cristo,
você tem motivos para bendizer o nome de Deus todos os dias da tua vida, até a volta dele. Todos os dias. Porque você foi perdoado. Porque ele te perdoou. Seus pecados já foram pagos por Cristo Jesus na cruz. Então Davi, ele estava no momento da vida dele que ele está se lembrando disso, se forçando a lembrar disso. Ele está dizendo aqui que o benefício era tão grande, que ele diz que todas as suas iniquidades foram perdoadas. Irmãos, o perdão de Deus, ele é tão profundo que ele abrange todos os pecados, do passado, do presente e do futuro, que ele ainda nem cometeu. Ele está dizendo que Deus perdoa todas as tuas iniquidades. Ele diz: bendiz minha alma ao Senhor, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz assim: escrevo-vos estas coisas para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sabe o que ele diz? Que quando nós pecamos contra Deus, Jesus Cristo está lá do lado de Deus como nosso advogado, como se estivesse dizendo: eu já paguei esse pecado que ele acabou de cometer. Eu já paguei esse pecado que ele acabou de pensar. Eu já paguei esse pecado que ele acabou de falar. É como se Jesus estivesse ali de prontidão, irmãos, como uma testemunha de que os nossos pecados foram pagos. Por isso que ele diz: ele é a propiciação. Sabe o que significa? Ele recebeu a ira de Deus, para que a ira de Deus não chegasse até você, para que ela não chegasse até mim. Davi está se lembrando disso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Jesus está diante de Deus, irmãos, como uma testemunha constante de que nossos pecados já foram todos perdoados. Isso me faz lembrar também Romanos capítulo 8, a partir do versículo 32, quando o apóstolo Paulo diz que nós não podemos mais receber nenhuma acusação. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à destra de Deus e intercede por nós. Você percebe? Você não pode mais ser condenado. Você não pode mais ser acusado, porque Jesus está lá, à destra do Pai, e Ele intercede por nós. Então nós devemos bendizer a Deus, porque Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Aí Davi, ele lembra mais ainda um aspecto, Ele diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Nós devemos nos forçar, lembrar, nos ordenar a bendizer a Deus, porque além do perdão, Ele sara todas as nossas enfermidades. Aqui não é uma promessa, irmãos, de cura de enfermidade física. Ele faz isso se Ele quiser. Nós oramos por isso, mas não é isso que estava na mente de Davi aqui. Aqui é um paralelo ao perdão de iniquidades. Aqui ele está falando, irmãos, das angústias. Aqui ele está falando das angústias que são causadas pelo nosso próprio pecado, e Davi sabia muito bem o que era isso. Você ser angustiado. Aqui ele está falando de feridas abertas no coração. Ele tinha feridas que foram curadas pelo Senhor no seu coração, quando ele pecou com Batseba. Ele escreveu o Salmo 32, no Salmo 32, versículos de 1 a 5, ele diz: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Aí ele vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Sabe o que ele está dizendo? O meu coração gemia. Havia uma ferida aberta no meu coração, havia dor na minha alma, por causa do meu pecado. E ele diz por quê? Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estios. Sabe o que ele está dizendo? Angústia da alma. E aí ele diz o que ele teve que fazer para ter essa ferida cicatrizada. Ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Manter pecados no coração, irmãos, é manter feridas abertas. Angústias
É um peso muito grande para a gente carregar. E Davi está dizendo, bendize ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele não somente perdoa as tuas iniquidades, mas Ele também cura as feridas que foram abertas pelas enfermidades na tua alma. Deus, irmãos, Ele não somente perdoa, mas Ele sara a alma. Sabe o que Davi está dizendo? Eu voltei a ter o vigor, eu voltei a ter a alegria da minha salvação, eu voltei a ter o relacionamento com Deus de uma forma alegre, não mais com o peso da sua mão sobre mim por causa do meu pecado. Ele está dizendo que Deus não somente perdoa, mas Ele está interessado em curar as feridas abertas, as angústias da nossa alma. Este é o amor de Deus. Ele está fazendo uma obra de cicatrização nas feridas do nosso coração. Quantas vezes, meus irmãos, nós perdemos a força? Quantas vezes nós perdemos o ânimo? Nós ficamos angustiados, abatidos, desanimados, sem força. E Deus está interessado em sarar as feridas do nosso coração. Nós precisamos disso. A obra de Cristo na cruz, irmãos, ela não somente nos perdoa, mas ela tem o efeito suficiente para nos levar a reconhecer coisas profundas no nosso coração, para cicatrizar feridas abertas. Aqui não é cura, irmãos, por favor, aqui não é cura como tem tanta gente fala por aí, né? Nós precisamos da cura da alma, nós precisamos, não é uma terapia aqui para curar a alma, mas aqui é algo real que Deus faz. Muitas vezes nossas angústias são por causa dos nossos próprios pecados, e Ele está dizendo aqui que Deus nos conhece por dentro, e está disposto a tratar as nossas feridas. Isso aqui novamente aponta para a cruz de Cristo, porque na cruz Jesus levou os nossos pecados, pelas suas feridas fomos sarados. É o cuidado de Deus, o cuidado profundo, um sacrifício suficiente para tratar as feridas da nossa alma. Então não é cura, irmãos, como as pessoas têm tanto falado, não é a cura da alma, como fala por aí, como se nós fôssemos vítimas do pecado de alguém, e agora nós precisamos de cura interior, uma cura emocional. Não é isso. Na verdade, o mundo cria termos, Satanás cria termos que nos atrapalham na nossa comunicação, e a gente tem que corrigir os termos. Não é disso que ele está falando aqui. Aqui Deus está falando de uma restauração que Ele faz no nosso coração, quando Ele nos perdoa e sara todas as nossas enfermidades. Davi está dizendo aqui que ele está lidando com as profundezas do seu coração, e ele está dizendo, minha alma, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor. Mas muitas vezes, os problemas que crentes têm, são causados por isso, pelas iniquidades, e Deus quer que nós entendamos isso para recebermos a restauração, e essa restauração veio na vida de Davi, por meio do seu arrependimento, sua confissão, e o perdão de Deus para ele. Então ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara as tuas enfermidades. Terceira razão pela qual nós devemos bendizer a Deus, nos forçar a bendizer a Deus, é porque Deus concede a vida espiritual. No versículos 4 e 5 ele diz assim, Ele é quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Davi, ele traz à memória que a mudança operada por Deus em sua vida, ele diz que Deus redimiu a sua vida, livrando-o da morte. Na verdade ele usa uma figura aqui, como se ele já estivesse sendo enterrado, na cova, o lugar dos mortos, mas Deus o levanta. Sabe qual é o exercício que Davi está fazendo aqui? Isto é parte do exercício que o crente tem que fazer. Ele está dizendo assim, minha alma, lembre-se que a sua situação já foi muito pior. Ele está dizendo para si mesmo, lembre-se que a sua situação já foi muito pior. Se nós, irmãos, não olhamos para as nossas vidas corretamente, se eu não olhar para a minha vida como Deus quer que eu olhe, sabe o que começa a acontecer na sua vida? Você começa a sentir saudade do seu passado. Você começa a achar que o seu passado era melhor.
Você começa a achar que tudo o que está acontecendo na sua vida hoje, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, não está valendo a pena. Você começa a desanimar com as coisas de Deus. Você começa a achar que no passado você tinha mais conforto. Você começa a achar até ruim ter ouvido as coisas que você ouviu. Você começa a desejar ter permanecido na ignorância e não ter ouvido as coisas que você ouviu. Você começa a sentir saudade do Egito. O povo de Israel foi liberto do Egito de 430 anos de escravidão, e quando Deus começou a ministrar no coração deles no deserto, eles começaram a se lembrar do Egito e querer voltar para o Egito, e começaram a dizer: havia carne nas nossas panelas quando estávamos lá, nós comíamos cebolas, nós comíamos alho, nós tínhamos tudo lá, e agora nós estamos aqui nesse deserto, recebendo somente água e este maná, como se estivesse desprezando o pão que descia do céu. Porque começaram a sentir saudade do passado. Quando nós começamos a olhar para a nossa vida, irmãos, pelo ângulo errado, a gente começa a ter saudade do passado, e Davi está dizendo para a alma dele: lembre-se, você estava na morte, lembre-se, a tua vida foi levantada da cova, Ele te levantou, a sua vida hoje é melhor do que foi no passado, meus irmãos. Você colocou sua fé em Cristo? Sim ou não? Você tem conhecido Ele como o Salvador da sua vida? Sim ou não? Como a vida pode ser pior hoje do que foi no passado? Por que nós nos esquecemos de onde estávamos? Davi se lembra aqui. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque Ele é quem da cova redime a tua vida. E Ele diz mais: Ele te coroa de graça e de misericórdia. A ideia aqui, irmãos, Deus nos livrou de algo que nós não podíamos nunca ter nos livrado por nossas próprias forças. O verbo redimir aqui é fazer uma libertação. Livrar de uma situação como se fôssemos escravos e não tivéssemos força para sair daquela situação por nós mesmos, e Ele vem e nos livra. Davi está fazendo aqui o exercício que Jeremias faz lá em Lamentações capítulo 3, ele diz: quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Ele está dizendo: eu vou forçar a minha mente, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança no meu Deus. Então, Davi está fazendo a mesma coisa aqui. Deus o tirou da cova e deu vida para ele, e coroou ele de graça e de misericórdia. E graça e misericórdia são dádivas de Deus, irmãos, que lidam com os nossos pecados. Graça fala da bondade de Deus. Davi está olhando aqui para a sua vida e está consciente de que ele não foi castigado por Deus, mas Deus lhe deu a bondade, Deus lhe deu a graça, Deus foi misericordioso com ele, Deus não nos castigou. É isso que ele está se lembrando aqui. Deus não nos castigou, mas exerceu sua bondade em nós. Deus está, irmãos, agindo em nós com misericórdia e graça todos os dias. E Davi está reconhecendo aqui a graça e a misericórdia. A graça é bondade. E ele diz a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia aqui, irmãos, ela fala de algo que acontece no interior. Na verdade, a palavra aqui tem a ver com a raiz dela, é o ventre. Era usada para citar sobre os órgãos internos, o ventre. Essa região abdominal, sabe por quê? Porque a região abdominal, para eles, era o centro das emoções. Para nós, quando a gente quer usar algum órgão do nosso corpo para falar do centro das nossas emoções, nós usamos qual órgão? Qual? Coração. No mundo judaico, no mundo dos judeus lá do Antigo Testamento, a região abdominal era o centro das emoções. Tanto quanto eles estavam felizes, quanto quando eles estavam tristes, preocupados ou angustiados, eles diziam que estavam sentindo algo nas entranhas, no ventre. Esse é o termo aqui, e ele está dizendo aqui: Deus foi misericordioso comigo. Sabe o que ele está dizendo? Deus sentiu algo no seu ventre. É uma figura de linguagem, obviamente. Deus sentiu algo no seu ventre por mim. Ele não me castigou, Ele teve compaixão de mim.
Na verdade, Jesus demonstra isso lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, quando o texto nos diz que ele olha para as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como quem não tem pastor. Literalmente, Jesus, quando viu a situação daquelas pessoas, ele sentiu algo no seu ventre, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas. Sabe o que significa essas palavras, aflitas e exaustas? Aflito significa que está caindo, está sem força, está enfraquecido, e exausto significa que já está prostrado no chão. Sabe qual é a ideia? Irmãos, é pior a situação de estar sem rumo, é não ter força para ir para lado nenhum, está ali estagnado. Por isso é que ele disse que elas estavam exaustas, aflitas e exaustas, como quem não tem pastor. E ele compadeceu-se daquelas pessoas. É isso que Davi está dizendo, ele está dizendo, minha alma, lembre-se que um dia a situação foi muito pior do que a que você está hoje. Lembre-se disso. E Deus te levantou e te foi misericordioso, te foi bondoso. Deus, Ele levantou-nos. Irmão, sabe qual é a ideia? É aquela do texto que foi lido aqui hoje pelo pelo pastor Elias. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça fomos salvos. Então ele está bendizendo a Deus aqui, lembrando-se disso. A minha vida foi pior do que ela é hoje. E essa é a vida do crente. Sempre o passado para nós foi pior, porque Deus está construindo algo para nós, nos levando para a sua própria glória. Então nós precisamos nos lembrar mais sobre a compaixão e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E Davi diz mais aqui, ele diz que nós temos ainda como razão para bendizer a Deus, porque Deus é sensível aos nossos problemas. No versículo 6 ele diz assim, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Veja o que ele diz aqui, ele traz à memória dele aquilo que foi feito pelo povo de Israel. Ele diz aqui que Deus, ele faz justiça aos oprimidos. Ele sabe que Deus é justo e ele quer exaltar a justiça de Deus. Ele está dizendo que nenhum crente sofre injustiça sem que Deus venha em seu socorro. Davi, ele lembra a si mesmo, e é uma coisa que nós devemos nos lembrar. Nós devemos trazer isso à nossa memória. Como eu tenho que trazer isso para a minha memória? Todos os dias. Nós nos lembramos de Deus como Pai, e de fato Ele é um Pai. Ele vai terminar esse texto que nós lemos falando de Deus como um Pai. Nós nos lembramos que Deus é um Pai. Nós nos lembramos que Deus é amor. Nós nos lembramos que Deus é santo. Nós nos lembramos que Deus é misericordioso. Nós nos lembramos que Deus é rico em graça. Mas poucas vezes nós nos lembramos que Deus é um juiz. Poucas vezes o crente se lembra que Deus é um juiz. Sabe o que significa ele ser um juiz? Que ele vai julgar a tua causa. Que ele é sensível ao que está acontecendo com você. Que ele é sensível ao que acontece conosco. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, irmãos, e nós achamos que as pessoas são um problema para nós. Sem perceber, às vezes eu desejo que pessoas não existam. E que nunca tivessem existido, e eu me esqueço que Deus é um juiz. Ele está dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, porque Deus é sensível à sua causa, Ele julga os oprimidos, Ele olha, irmãos, Ele é sensível ao que está acontecendo. Na verdade, Davi está trazendo à memória aqui, aquilo que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi para o Egito, e lá foi escravo, foi oprimido por 430 anos, e por isso é que ele diz aqui que ele então manifestou os seus caminhos a Moisés. Êxodo começa dizendo que Deus ouviu o clamor do seu povo, a opressão que o seu povo estava recebendo subiu a Deus, e Deus diz para Moisés, eu te enviarei e vou libertar o meu povo desta opressão. Sabe o que significa isso, irmãos?
que aquilo que o crente sofre, sobe a Deus e tem data marcada para terminar. Você pode não saber, você não sabe quanto tempo isso vai durar, eu não sei, mas o Senhor é um juiz, e Ele julga a nossa causa. Jesus disse que uma das razões pelas quais nós devemos orar sempre, sem esmorecer, é justamente saber que Deus é um juiz. Não foi isso que Ele disse lá em Lucas capítulo 18, quando Ele contou uma parábola a respeito do nosso dever de orar sempre, sem nunca esmorecer? Ele disse que havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, e nem a homem algum, e havia também naquela cidade uma viúva, que tinha uma causa para ser julgada, e esta viúva ia àquele juiz constantemente e dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e aquele juiz não julgava a sua causa. Mas um dia aquele juiz falou: vejo que esta mulher vem todos os dias à minha porta, e ela me importuna, e para que não me venha a molestar-me, julgarei a sua causa. E então ele julgou a causa daquela mulher, e aí Jesus disse: ora, se este juiz iníquo julgou a causa desta viúva, não fará o Senhor Deus, não julgará a sua causa, não julgará a causa dos seus escolhidos, Jesus diz. E embora pareça demorado, depressa vos fará justiça. Irmãos, Deus parece demorado para nós muitas vezes, não é? Mas é interessante, do ponto de vista de Jesus, Ele ia chegar no tempo certo. Depressa vos fará justiça. Davi está trazendo isso à sua memória. Deus é sensível aos nossos problemas, Ele é sensível ao nosso sofrimento, Ele está observando tudo o que está acontecendo conosco. Deus não está de olhos fechados para você, Ele é sensível ao que está acontecendo. Davi diz que Deus não somente é o nosso Salvador, Deus não somente é aquele que perdoa os nossos pecados, irmãos, Ele é também o nosso juiz, e essa é uma das lembranças que nós precisamos fazer. Ele vai julgar a sua causa, vai julgar as nossas causas, porque Ele é um juiz justo, que julga a causa dos oprimidos. Quinta razão que Ele nos dá aqui, para que nós bendigamos a Deus, é porque Deus é paciente, Ele é paciente. Davi diz: bendize a minha alma ao Senhor, porque Deus é paciente com os seus pecados. Veja o versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Davi aqui, ele exalta a paciência de Deus, a paciência de Deus. Quando Deus diz que nós devemos imitá-lo, certamente essa é uma das necessidades que nós temos, de sermos pacientes. Davi usa 4 palavras aqui, um pouco semelhantes umas às outras, apenas com pequenas diferenças, para exaltar a bondade, para falar da paciência, da longanimidade de Deus, quando ele diz no versículo 8, misericordioso, compassivo, longânimo e muito benigno, assaz benigno, extremamente benigno. Então sabe o que ele está dizendo? Deus tinha motivos para me repreender, Ele tinha motivos para me castigar, porque Deus, Ele sabe que eu peco contra Ele constantemente, Ele sabe que eu faço isso, mas Ele resolveu não me punir, resolveu não me tratar segundo as minhas iniquidades, porque Ele quer que eu me arrependa, Ele me dá tempo para eu me arrepender. Davi, ele sabe aqui que Deus poderia ter punido ele imediatamente. É por isso que eu falei para os irmãos no início, né, que às vezes eu começo a observar e falo, por que ainda tem pessoas vivas neste mundo? Não deveria ter uma alma viva nesse mundo. Mas Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Davi está exaltando aqui essa longanimidade de Deus, esta paciência de Deus. Ele está dizendo aqui que nós temos pecados suficientes para sermos mortos hoje mesmo. Hoje mesmo. Eu deveria ser morto hoje mesmo. E Davi diz aqui que Deus não nos dá o que merecemos. Por isso ele diz, bendize a minha alma ao Senhor,
porque Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. A ideia aqui, irmãos, é que Deus não nos retribui na mesma moeda. A ideia aqui de não nos retribui consoante as nossas iniquidades, é que Deus não paga na mesma moeda, não dá do mesmo jeito, porque Deus é perdoador, Ele não dá o mesmo que o nosso pecado causa a Ele. Irmãos, e como nós precisamos disso, nos confrontar com isso, para que nós possamos olhar as outras pessoas com misericórdia. Uma das coisas que eu tenho pensado, irmãos, é a nossa falta de misericórdia. Uma das coisas que eu tenho pensado a respeito da minha própria vida, é a falta de misericórdia. O saber tem que ser um saber como convém, não um saber que gera soberba. Sabe o que eu tenho pensado, irmãos? Nós vamos tomar a ceia. Nós vamos partir o pão da comunhão. Vamos partilhar o pão da comunhão. Vamos tomar o cálice, que lembra-nos o sangue de Cristo, que pagou os nossos pecados. E tem irmãos nossos que deveriam estar aqui hoje à noite e não estão. Tem irmãos nossos que estão enfraquecidos nos seus pecados, e que precisam da nossa misericórdia, que precisam das nossas orações. A gente manda tanta mensagem no WhatsApp, né? Tem irmãos nossos que estão precisando da nossa misericórdia. Veja o que Davi está fazendo nele mesmo, com ele mesmo, lembrando de como Deus foi misericordioso com ele, como Deus foi bondoso com ele. E ele está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Nós precisamos aprender a exercer misericórdia, irmãos. Eu temo que pessoas não estejam aqui por nossa falta de misericórdia. Temo que irmãos nossos que poderiam estar aqui, não estão por nossa falta de paciência com eles, por nossa falta de amor por eles. Por isso que o saber gera soberba. O amor edifica. O amor edifica. Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Será que nós não estamos tratando as pessoas? Nós não devemos imitar a Ele? E aí Ele vai dizer no final, né? Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele pega as consequências das minhas iniquidades e põe tão longe de mim. Aqui não é o pecado em si, não é? Que Ele lança, são as consequências do pecado, porque você sabe que você pecou hoje mesmo. Eu sei que eu pequei hoje mesmo, mas são as consequências, porque eu deveria ter sido morto hoje mesmo. Deveria estar morto hoje mesmo, mas Ele lança para longe de mim as consequências do meu pecado. No versículo 13 ele diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele traz a figura de um pai para Deus agora, com Ele mesmo. E aí ele termina aqui, não é o texto que nós lemos, não o Salmo, mas o texto que nós lemos, ele diz no versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe qual é a ideia aqui? É que Deus é sensível às nossas fraquezas. Ele é sensível às nossas fraquezas. Nós precisamos disso, irmãos, que Deus seja sensível às nossas fraquezas. A ideia é que Ele sabe a nossa estrutura, sabe que somos pó. É como se Ele estivesse olhando assim, que nós somos tão fracos, que o nosso esqueleto não nos suporta, a gente cairia, desmancharíamos, desintegraríamos na nossa fraqueza. Sabe o que eu me lembro? O mandamento que Paulo dá lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando ele diz que nós devemos admoestar os insubmissos, mas encorajar os desanimados, suportar os fracos.
Nós devemos saber, se Deus sabe a minha estrutura e sabe que eu sou pó, eu tenho que olhar para os meus irmãos também na sua fraqueza, e suportar a sua fraqueza. Não é a ideia de suportar, aqui a palavra suportar também, hoje ganhou essa ideia, né? Eu tenho que suportar esse irmão, não é isso. A ideia de suportar é quando ele está caindo, você vai, se põe debaixo dele e não deixa ele cair. Quando eu estava refletindo sobre essa passagem, eu lembrei do Danilo, nosso irmão, tecladista aqui. Ele contou para mim que quando ele serviu o exército, um dia ele teve que fazer um exercício lá, que era andar, não sei quantos, cadê o Danilo? Danilo está aqui? Quantos quilômetros, Danilo? Quanto? 15, 16 quilômetros eles tinham que andar no exercício, e ao final, ele teve uma inflamação na canela, canelite, e passava o caminhão da enfermaria, e o Danilo disse que estava com vontade de desistir, e falou para um companheiro dele: eu vou desistir, eu não estou aguentando mais a minha canela, e faltavam alguns quilômetros para terminar, e quando o caminhão estava passando, ele falou: eu vou desistir, o superior dele veio e falou: soldado, você não vai desistir, segura aqui em mim. E aquele superior segurou o Danilo e andou com o Danilo, erguendo o Danilo, suportando o Danilo por todos os quilômetros que faltavam. Esse é o nosso papel como crentes, é suportar irmãos que às vezes são fracos e andar com eles. Eu temo, irmãos, que o nosso conhecimento, o que nós temos aprendido da Bíblia, nos leve a sermos insensíveis com os nossos irmãos. Irmãos, nós deveriam estar aqui hoje tomando a ceia conosco, com a sua fraqueza, e Deus, na sua misericórdia, não nos matou por causa disso. Ele suporta, sabe a nossa estrutura, sabe que somos pó. Vamos nos lembrar dos nossos irmãos, vamos nos lembrar dos fracos, vamos suportar os fracos, encorajar os desanimados. Isso faz parte, irmãos, do ensino da palavra de Deus, do amor cristão. O saber que não dá esse fruto é soberba, mas o amor edifica.